Boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago. Ficou um atraso aí, 3 minutinhos a gente nunca acaba. Mas hoje a gente estava ajustando umas coisinhas ali. Obrigado pela sua presença. Hoje, para a gente começar, como a gente vai falar hoje de uma coisa bem tranquila, não tem problema, que é aquilo que está tudo no controle e tal, eu queria que a gente refletisse sobre um versículo aí para começar, que está em Romanos 8, que fala assim: aqueles que se deixam controlar por sua natureza vivem tão somente para agradar a si próprios, mas aqueles que seguem o Espírito Santo constatam que fazem as coisas que agradam a Deus. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. A compulsão nada mais é do que uma coisa que a gente não consegue controlar. E aí eu sou capaz de dizer para vocês que tudo que a gente não pode controlar não é bom. Tudo. Então que hoje seja um dia que a gente possa refletir um pouquinho. Se tem alguma coisa fora do controle da nossa vida, seja... Aí você vai pensar o que você quiser, eu vou dar alguns exemplos, mas seja você está trabalhando demais, está dormindo pouco, está ficando muito tempo na internet, está vendo coisa que não deve na internet, está comendo mais do que deveria, né? Só porque é gostoso. Quem disse que só porque é gostoso você tem que comer mais um pouquinho, né? Bem repetido. Se você tem tido algum tipo de vício, né? Bebida, álcool, vício sexual, seja lá qual for, o que tem, seja qual for, ele é suficiente para separar você de Deus, te amarrar a uma angústia, a um sentimento ruim. E é tudo isso que Deus não quer. Deus quer te libertar, quer que você viva livre. Então, que a gente tenha um tempo hoje precioso aqui de ouvir, entender, né, a mensagem que a gente vai receber, mas mais que tudo, agir. Senão não adianta de droga nenhuma você ter que sair da sua casa para vir daqui. Se você ouvir, se você entender e você não obedecer aquilo que Deus está falando com você, aquilo que você precisa fazer, aquela atitude que você precisa tomar, desculpa, querido, não adianta você vir aqui todo domingo, toda quarta, seja lá como for. Então, se a sua vida não mudar, não reclame, porque a gente costuma reclamar direto. Os céus, a vida. Então pensa, eu durante muito tempo reclamei da minha vida, e aí depois do dia que eu parei para avaliar por que ela não melhorava, eu descobri que era porque eu não fazia nada, só reclamava. A minha única atitude era reclamar. Né? Então que Deus hoje abra o nosso entendimento, e que depois que a gente entender aquilo que a gente precisa entender, que a gente tome uma atitude. Amém? Vamos cantar um pouquinho? Boa noite, graças e paz, tudo bem com vocês? Oi, Nilson. Meu nome é Nilson. Oi, Nilson. Filho do nosso Deus, servo de Jesus, discípulo de Jesus, filho amado. Tenho algumas lutas na vida, mas eu sei que todo aquele que confessa, arrepende, alcança misericórdia. Deus, ele é bom. O sacrifício da cruz é suficiente. Quando é suficiente, você não precisa pagar mais nada. Você não deve pagar ninguém. Deus, ele te conhece. Porque o que foi vertido na cruz, o sangue, o sacrifício, me remiu o meu e o teu pecado. E isso é muito bom. Saber que Deus é perdoador, Ele é galardoador, Ele é abençoador.
separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveram. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir, eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Eu tenho as minhas batalhas. Às vezes nós pensamos que a nossa batalha é com o outro. Só que a maior guerra que nós carregamos é de nós mesmos. Mas Deus vai nos dar a vitória sobre nós.
Precisamos de Ti, precisamos ser fortalecidos pela Tua palavra, alcançados pela Tua graça. O Senhor venha nos envolver, Tu possa atuar naquilo que nós não podemos, Senhor. Venha tirar de nós aquilo que nós não conseguimos, mas a Tua graça nos basta, Senhor. Tu és um Deus misericordioso e Teu amor nos alcançou e somos gratos por isso. Que o mal não venha sobressair sobre a vida, mas que Teu nome venha a ser glorificado. Que as pessoas possam ver a Tua glória em nós, possam ver a Tua bênção em nós, que possamos atrair pessoas para o Teu reino, que elas possam reconhecer o sacrifício da cruz e quão bom Ele foi para libertar pessoas, para salvar pessoas. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Que seja feita segundo a Tua vontade, não a nossa. Amém. Olá pessoal, eu sou o Ed Nekiewicz e quero convidar você para o segundo congresso do Celebrando a Recuperação Brasil, agora 15 e 16 de novembro. Também vou participar, é um prazer estar junto com o pessoal do CR, um ministério que abençoa a gente em muitos lugares do nosso país. E eu sou pastor de uma igreja, a Igreja Batista de Água Branca, e experimento no meu dia a dia, acompanho, testemunho a mudanças, as transformações que acontecem na vida de tantas pessoas. Então é uma alegria participar e convidar você para participar. O segundo congresso, CR Brasil, 15 e 16 de novembro, faz a sua inscrição aqui, celebrandorecuperaçãobrasil.org.br, e a gente se encontra para celebrar a presença de Deus. Boa noite. Meu nome é Ulisses, sou discípulo de Jesus, que luta com falhas de caráter, mas estou tendo vitória em algumas. Vou passar um recadinho aqui para vocês. Vocês que colaboram com o lanche, obrigado, tá? Continua colaborando. Aquele que não colabora, continua comendo, porque não pode faltar e não pode levar para casa também. Vamos comer tudo aqui, tá, gente? Vai acontecer o congresso do CR dia 15 e dia 16 da IBAB. Qualquer coisinha falar com o Thiago e com a Gina,
né? E que mais? Vai ter também a formatura do CR dia 11/12, tá bom? Chama o pessoal, gente, chama o pessoal de casa para ver essa coisa maravilhosa que Deus tem feito na nossa vida, tá bom? Obrigado. Oi, pessoal, continuo sendo Tiago. Esqueci, né? O Ulisses me lembrou, eu sou um discípulo de Jesus, filho amado, que tenho lutado há um bom tempo contra as minhas falhas de caráter, né? Que entre elas as que mais ressaltam aí são, uma delas é a ira, a procrastinação, codependência, sensualidade, entre outros desvios de caráter. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Sabe tudo isso que eu falei? Para o glória de Deus, eu tenho vivido em vitória. Não estou largando o osso, não. Vai custar caro isso aí. E eu queria apresentar a Marcela. Ela vai falar hoje um pouquinho para a gente. Agora é a hora. Compartilhar um pouquinho do que ela tem vivenciado, da história dela. Obrigado. Tenho certeza que vai ser precioso para a gente ouvir. Boa noite. Boa noite. Eu sou Marcela. Oi, Marcela. Discípulo de Jesus. Que luta contra uma falha de caráter, no caso, a procrastinação. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Então a gente vai lutando com isso aí. Prazer estar aqui pela minha primeira vez no grupo do CR. Que felicidade. Que prazer, e desde já eu agradeço o Tiago e a Nilza pelo convite a mim dado. E prazer estar com vocês por confiar aí a missão de falar sobre um assunto que a gente vivencia diariamente, né? E não sei se você viu a nossa divulgação. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, de onde que Tiago tirou essa foto? Pelo amor de Deus, eu vou ter que tirar minha foto do WhatsApp. Vou ter que tirar a foto do WhatsApp, porque tá dando uma queimada de filme ali, né? Nada a ver, né? Nossa, enfim. Deleta da sua mente, tá? Você não viu nada. Mas para você me conhecer, além de ser, né, um discípulo de Jesus, tá aí no processo, eu sou missionária de tempo integral. Estou morando em Vitória, no Espírito Santo, desde 2014. Eu sirvo a missão Avalanche desde então. Mas eu sou mineira, de Janaúba. Eu costumo falar que eu sou mais baiana do que mineira, mas eu sou mineira, comedora de queijo, de carne de sol, de farinha. É uma mistura e tanto. Cidade muito quente, inclusive ontem chegamos a 39 graus, então pense no Brasil que eu estou passando um frio nesse lugar. Sou eu. Trouxe roupa de frio? Não trouxe, porque eu pensei que estava calor. Mas a gente vai pedindo a Deus para o que? Esquentar, né? Dormir assim, ó, vem Jesus, dorme aqui, esquenta, enfim. Mas essa sou eu, um pouquinho de mim. Caso você queira saber um pouco também sobre a nossa missão, nem sei se eu posso fazer propaganda aqui, mas vamos fazer um marketing, uma divulgação. É só entrar no site www.avalanchemissões.org. Ixi, o chefe chegou, estou divulgando lá. Eu coordeno 2 cursos, no caso, né? A gente separou, então eu coordeno junto com o Tiago, que é o curso de compulsões. Então vou falar um pouco sobre o que a gente fala durante 20 dias hoje à noite com vocês. Mas ela acontece em janeiro. Obrigada, Meire. E a Escola de Dependência Química também, que é para líderes. Então, se você trabalha nesse contexto, ou tem alguém que conhece daqui da igreja, ou amigo que trabalha nesse contexto de drogadição, vai ter uma escola de 1 semana para líderes e para pais. Então, caso você tenha um interesse, acontecerá em agosto, e a de compulsão acontecerá em janeiro, que a gente aborda vários temas em relação à compulsividade. Então a gente fala sobre vício de trabalho, games violentos e assim vai.
Na verdade, eu vou dar uma palhinha do que a gente costuma falar durante 20 dias. Amém, igreja? Amém, CR. Então vamos falar um pouco, não sei se projetou. Obrigada. Tá ligado? Eu só vou testar. Tá, funcionou. Então hoje à noite a gente vai falar um pouco sobre compulsões. Que é um tema, na verdade, que as pessoas elas vivenciam diariamente e muitas não percebem que tem algum tipo de compulsão, né? E para a gente entender o que seria compulsão, a gente precisa partir a nossa conversa do início de tudo. Perguntei ao Tiago, até fiz uma brincadeira se eu poderia usar a Bíblia. Não tem como eu fugir disso, porque é o conceito que a gente usa enquanto cristãos, né, enquanto discípulos de Jesus, que creem em um Deus. Não tem como a gente não falar sobre todas as dificuldades que a gente tem na vida, independente do que ela seja, se a gente não voltar para o início de tudo. Então eu vou compartilhar um pouco sobre o que aconteceu para que hoje, enquanto humanidade, a gente vivenciasse alguns adoecimentos na nossa vida, né? Seja ela de questão emocional, física, ou espiritual mesmo. Então, para a gente começar, não sei se você costuma trazer a sua Bíblia, ou o seu iPad, iPhone, seus formas, a forma que você tem de armazenar a Bíblia aí. Na verdade, é um texto que todo mundo já conhece, que é Gênesis. Então, a gente consegue entender muita coisa da nossa vida a gente só estudando esse texto. Porque nesse texto de Gênesis primeiro, 1, 2, até o 3, a gente consegue entender muita coisa sobre a humanidade, porque esse livro relata o início de tudo, o que aconteceu ali, e junto ali o que Deus fez para que a humanidade ela, fosse reconciliada. Então, eu não vou ler todo o texto, porque a gente tem pouco tempo aqui essa noite. Mas aí eu gostaria que você me acompanhasse em alguns versículos, só para te contextualizar. Gênesis 1 fala sobre a criação do universo, do mundo, e aí nos versículos iniciais até o versículo 25, ele vem relatando a criação, como Deus criou o mundo, certo? Deus criou o mundo em 5 dias, no caso 6, porque no 6º dia ele criou a humanidade, representado por Adão e Eva. Então ele vai descrevendo como ele criou o mundo a partir do nada, né? O único ser que consegue fazer isso, por isso que a gente acredita nele, foi Deus. Deus é o único Deus poderoso que consegue fazer as coisas do nada. E tudo que ele faz é muito bom. Certo, gente? Tá todo mundo aqui comigo? Tá bom, não cochilei não. E aí, no versículo 26, ele vem relatar a criação da humanidade. Então, me acompanhe aí. No versículo 26, ele diz assim: aí ele disse, no caso Deus, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Olha que interessante. O início desse versículo, a gente percebe que a conjugação aqui está no plural, certo? Então ele fala assim: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Se está no plural, então não existia só uma pessoa ali. Não existia somente um ser. Então era Deus, e ali já estava quem? Jesus e o Espírito Santo que pairava sobre a terra. Jesus estava por meio da palavra. Então disse Deus, façamos. E disse Deus, façamos. Então Jesus estava representado ali através
do verbo, através da palavra. No entanto, o verbo se fez carne, que está relatado lá em João, lá no Novo Testamento, certo? E aí, Deus, junto com Jesus e com o Espírito Santo, eles começam a pensar, tá, a gente criou aqui uma estrutura, nós criamos aqui um jardim, um lugar de prazer, só que não tem ninguém que desfrute desse prazer, dessas coisas legais e boas que eu fiz. Então vamos fazer alguém que seja parecido conosco? E aí a Trindade, essa comunidade, Deus, Jesus e o Espírito Santo, faz a humanidade parecido com eles. E aí o versículo continua. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que arrastam pelo chão. Para você se alimentar, eu lhe dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o 6º dia. Então, queridos amigos, a gente percebe que Deus criou uma estrutura, que era o jardim ali, a criação foi feita por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo. Então tinha uma estrutura ali já estabelecida. E aí Deus cria a humanidade parecido com Ele. Então Ele imprime a imagem e a semelhança dele em nós, humanidade. Certo? E aí Deus dá a direção para essa humanidade, né? Que Ele queria lá, Deus criou homem e mulher e os abençoou dizendo. Então Deus vai dar uma direção. Então deixa eu te falar aqui, ó, tem essa estrutura aqui, ó. Sabe o que vocês vão fazer com essa estrutura que eu fiz, com esse jardim? Todas essas árvores, esses animais. E aí Deus vai dar uma direção. Tenham muitos e muitos filhos. Então o mandato de Deus foi que a humanidade se multiplicasse. Espalhe-se por toda a terra e a domine. Tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves. E aí Deus foi dando uma direção para a humanidade. E essa humanidade, que é imagem e semelhança de Deus, eles começam a dominar. Eles começam a desfrutar daquela estrutura que o Criador tinha feito para eles. Então Deus já supria todas as necessidades da humanidade ali, representada por quem? Isso, por Adão e Eva. Eu preciso que vocês entendam junto comigo, tá? A gente está aqui para conversar. Então Deus fez aquela estrutura, deu a direção para Adão e Eva, representando nós, seres humanos. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. E aí Ele falou assim, ó, dominem sobre tudo. Esse lugar aqui é para que vocês tenham prazer, que vocês comam das frutas, que vocês se multipliquem. Deus dá a direção. E viu Deus que isso era muito bom. Então a humanidade ali representada tinha fonte de prazer, porque Deus estava ali suprindo todas as necessidades. Então não precisava de mais nada, porque Deus já dava a direção e era Deus quem supria, era Deus quem caminhava com eles todos os dias. Então Deus era o Senhor daquele lugar, Deus era o Criador daquele lugar e o Criador da humanidade. E Adão e Eva entenderam isso muito bem, até chegar um momento que foi lançado ali uma dúvida no coração de Adão e Eva, porque eles tinham tudo para que eles tivessem prazer, né? Ó, você pode comer aqui dessa árvore, mas menos da árvore que está ali, sabe aquela ali?
Aí Deus vai e coloca o limite daquela árvore, por favor. Não precisa, porque o restante vai suprir a necessidade que você tem. Só que aí a serpente, que era um dos animais mais sagazes ali, lança uma dúvida ali na cabeça de Eva e na cabeça de Adão, falando que quem disse? Quem falou que vocês não podem? E aí, convido você a dar uma pulada aí, pro seu dedo aí, ou virar a sua página. E aí, lá em Gênesis 3, a serpente chega e fala assim, porque até então estava tudo tranquilo, né? Adão e Eva sabiam onde ter alimento, onde eles sentiam prazer. Eles podiam desfrutar, eles viam as frutas de uma forma prazerosa mesmo. Eles tinham prazer em comer e saciar das frutas. Para o animal, Deus também deu uma direção para o animal. O animal vai comer capim. Então Deus fez as coisas muito bem ordenadas e deu a direção para a humanidade. E aí vem a serpente e fala assim, a cobra, que era o animal mais esperto que Deus havia feito, perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. E aí conta, né? Quando Deus volta para encontrar com eles, eles estavam o quê? Escondidos. Porque eles perceberam que estavam nus. Sentiram vergonha. E aí começou o jogo de culpa, né? Ai, foi fulano que o Senhor me deu, tá vendo? Olha que coisa. Se não tivesse me dado, não teria acontecido. O que acontece? E o porquê que hoje a gente colhe algumas consequências? Deus tinha feito um jardim muito bom. O Jardim do Éden, que é um lugar de delícia, para que a humanidade tivesse prazer. Só que no momento que a serpente, a cobra, lança ali uma dúvida, Adão e Eva, ou a humanidade, começou a perceber que eles precisariam ser parecidos como Deus. E aí a questão da imagem deles e da semelhança começa a ser colocada em xeque. É verdade, né? Eu não sou imagem e semelhança de Deus, então eu preciso comer dessa fruta para que eu seja como Deus, conhecendo o bem e o mal. Nesse momento, quando Eva olha assim aquela fruta, já muda o olhar para o alimento, né? Antes o alimento era bom, prazeroso. Ela olha aquela fruta de uma forma diferente. Se eu comer esse alimento, eu vou ser conhecedora do bem e do mal. E aí ela experimenta, e aí a partir do momento que ela toma esse controle, ela deixa Deus de lado, porque é eu quero ser como Deus, eu quero ser conhecedora do bem e do mal. E aí Eva pega o controle da situação da vida dela. Ela quer ser dona do próprio nariz. Então eu sei, eu vou, eu faço. Esqueceu que Deus tinha estabelecido o limite. E aí quando ela experimenta, ela vira para Adão e fala assim, experimenta isso aqui. Se você comer Adão, a gente vai ser parecido com Deus. E Adão também pega o controle da própria vida, esquecendo que Deus já tinha dado a direção. Eles tomam o controle da vida deles
experimenta. E aí quando Deus aparece, eles se escondem. Mas quem falou com vocês? Que vocês estavam nus. Eles tomaram tanto controle da vida deles, quando eles chegaram a ver que estavam nus, eles fizeram roupas de figueira. Ouvi dizer que a folha de figueira, se ela entra em contato com o sol, se ela esquenta, ela chega a queimar a pele. Dá queimadura de não sei quantos graus. Então imagina, Adão e Eva sentiam vergonha, eu preciso agora dar um jeito de tampar a minha vergonha. Eles assumem o controle da vida deles, faz roupas de figueira, mas deu ruim. Deu medo, imagina, a figueira lá esquentando tudo. Não imagina não leva pro lúdico não, então vem pra cá, senão vai dar ruim. Esquenta tudo, e aí quando Deus chega, gente, está tudo errado. Por que vocês tomaram a direção da vida de vocês? Eu já tinha dado a direção, mas eles escolheram tomar o controle da vida, tirando Deus do lugar e começaram a pensar coisas para resolver os problemas da vida deles. E aí o primeiro problema foi que viu que estava nua, eu preciso resolver esse problema aqui, e aí eu vou tampar aqui. E aí começa a jogar a culpa um para o outro. E ninguém assume a responsabilidade. E aí por causa da desobediência, a humanidade colheu consequências. Não era para ser assim. Mas a humanidade é tão desobediente que a estrutura existe, mas ela ainda continua tomando a direção que ela acha que tem que ser. E aí, por causa da desobediência, nós, eu, você, que estamos nesse processo, a gente continua buscando coisas para satisfazer ou para tampar o vazio que existe no nosso coração. O coração de Adão e Eva era tão mal intencionado, porque o versículo lá fala assim, né? Olha que doido. A mulher viu que a árvore era bonita. Olha que... Aí Eva viu que era massa aquela... Nossa, parece que ela estava ali todos os dias, né? Não chamava atenção. Mas na hora que lançou a semente, quando ela viu... Nossa, que árvore bonita. Quase que a árvore fez, né? Fio. De tão prazerosa que era. E aí Eva vai, pega e come. Porque ela queria ser como. E ela queria resolver o problema dela. Não, eu vou satisfazer. Esquecendo que ela já era satisfeita em Deus, porque era Deus quem supria, era Deus quem correspondia, porque a humanidade já era imagem e semelhança de Deus. Por causa da desobediência, até hoje nós buscamos meios para nos dar a sensação de que a gente sente prazer. Nos dá a sensação de que o vazio está preenchido. E aí a gente busca, achando que está procurando no lugar correto. E a compulsão, para a gente entender, ela gira em torno disso. Então, no início da conversa aconteceu isso, e hoje como nós estamos? A gente vivencia uma cultura, vivemos em uma cultura que é uma cultura do consumismo, do capitalismo. A gente precisa das coisas para ser, a gente precisa fazer para ser, porque se a gente não fizer, nós não vamos ser aceitos. Se eu não tenho, eu não sou. Então a gente entra na lógica do consumo e a gente entra na lógica de que a gente precisa fazer algo para que o vazio do nosso coração seja preenchido. Então até hoje, nós enquanto humanidade, a gente continua com a direção
a nossa mão, porque se a gente busca fazer, a gente vai ser aceito, as pessoas vão amar por aquilo que eu faço, por aquilo que eu tenho. E aí essa cultura que influencia, ela não determina. Então a gente precisa entender que a cultura ela não determina, mas ela tem uma influência muito grande, porque ela continua falando algo ao nosso respeito, fazendo com que a gente não acredite que a gente é a imagem e semelhança do Criador, e a gente acaba acolhendo essas mentiras para a gente. Então eu preciso ter para ser, eu preciso fazer para ser. E aí com isso a gente tem uma imagem distorcida nossa. E aí a gente olha para o espelho e a gente não percebe quem somos. Ou a gente acha que nós não somos ninguém. E aí eu entro nessa lógica a ponto de gerar um adoecimento. Porque a tendência é a gente sempre buscar mais e mais e mais para poder sentir um prazer ou uma falsa sensação de que eu estou sendo aliviada ou estou sendo alcançada nesse vazio do meu coração. E aí gera o adoecimento. E um dos adoecimentos é justamente as compulsões. Não sei se dá para você ler. Não dá, porque nem eu estou conseguindo ler aqui. Mas eu vou tentar ler aqui para você. Eu posso depois... Tem algum grupo do CR, alguma coisa? A gente pode depois mandar os slides. Onde é? O conceito de compulsão. A mágica. O ato compulsivo caracteriza-se por comportamentos repetitivos e mantidos através de reforçadores negativos ou positivos. Após a realização desse ato compulsivo, é gerado um alívio imediato da sensação que desencadeia a compulsão. Então, o ato compulsivo é justamente esse comportamento repetitivo. Então, eu faço, e essa repetição que vai ser reforçado por algo positivo ou negativo. Então, eu tenho um reforçador ali que faz com que eu repita essa ação. E aí, existe N reforçadores. Então, após esse ato compulsivo, esse comportamento repetitivo, é gerado em mim um alívio imediato. Então, gera uma sensação de alívio ou de prazer. Nossa, que sensação gostosa de fazer isso aqui. E aí, gera um alívio, e com esse alívio vai desencadear a compulsão. E aí eu vou repetir de novo. Eu vou repetir. E aquele ato compulsivo vai gerar uma sensação boa, só que essa sensação, que ela é reforçada por algo positivo ou negativo, faz com que eu me sinta aliviada ou gere um prazer, só que esse alívio passa, vai gerar culpa ou dor, e aí eu vou de novo para o ato repetitivo. Existe uma outra definição, que aí, para ficar mais claro para você, que fala, deixa eu ler aqui. A pessoa que tem um comportamento compulsivo normalmente está tentando compensar um estresse, afastar uma ameaça, eliminar a ansiedade ou mesmo para obter prazer ou satisfação. Então, a pessoa que tem esse ato compulsivo ou esse comportamento repetitivo, normalmente está tentando aliviar um estresse ou uma ansiedade ou algo que o meu coração mal intencionado ou enganoso faz com que eu acredite que está faltando algo. Então eu procuro algo para aliviar ou para me dar um prazer ou para me satisfazer, só que vai passar, vai gerar dor, e aí para que essa dor ela seja minimizada, eu vou e repito de novo. Ficou claro? Beleza.
depois a gente pode abrir, né, para perguntas e respostas, caso tenha alguma dúvida aí. E aí, algumas pessoas vão procurar objetos ou coisas para que seja o alívio dele ali. Lá em Tiago, e aí eu vou pro... Está cheio de vida na minha Bíblia, glória a Deus. Lá em Tiago 1, deixa eu ver se é Tiago 1 mesmo. Não, é 14. É 1,14. É Tiago 1, 14, fala assim: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelo seu próprio mau desejo. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já maduro, produz a morte. Tem alguém que tem outra versão aí? Que poderia compartilhar conosco? A tentação, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Tem mais alguma? A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Nos arrasta. O versículo do meu amigo Nilson, a versão dele fala que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, certo? Então, cada pessoa aqui, ele é tentado pelo seu próprio mau desejo. E aí o nosso coração, ele é enganoso. Ele faz com que a gente ache que aquele desejo que temos, a gente precisa suprir ele ali de alguma forma. Então, cada pessoa aqui tem o seu próprio mau desejo. Cada pessoa vai ser tentado em uma área da vida. Talvez o meu mau desejo seja diferente da Nilza. Talvez o mau desejo da Nilza seja diferente do Tiago e do Nilson. Então, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. E aí, esse desejo... Continua aí, Nilson, fazendo favor. Não saiu. 14. 14? Vai para o 15. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Isso aí. Então vamos tentar jogar aí para o conceito de compulsão que a gente tem. Então, cada pessoa é tentada pelo seu próprio mau desejo. A gente vai falar um pouco sobre algumas compulsões. Então, existe ali um comportamento. Então, existe aqui um mau desejo, que aí eu preciso alimentar ele. E aí eu começo a repetir algo para poder eu me sentir bem. E aí, quando essa sensação vem, para suprir esse mau desejo, vou sentir um alívio. E aí, onde está gerando um prazer bom, só que esse prazer vai gerar o quê? Morte. Vai chegar um momento que não é o suficiente mais. Eu vou repetir mais, eu vou repetir mais, eu vou repetir mais, até não dar conta e gerar a morte. Ela não física só, tá? Mas espiritual e até mesmo emocional. Então, vamos entender aqui pela compulsão do sexo. Então, tem algumas pessoas que elas são atraídas. O mau desejo dela seria o quê? O sexo. Então, vamos tentar pensar que toda compulsão existe um ciclo vicioso. Vamos tentar pensar aí numa pessoa viciada ou uma pessoa compulsiva por sexo. Então, existe ali um mau desejo dela, existe uma carência, existe uma falta, porque ela acha que ela precisa suprir, então ela vai buscar um meio para suprir essa falta que existe. Lembra da questão da direção?
Deus tinha dado a direção para Adão e Eva. Só que Adão e Eva tomou a direção, o controle. Então o controle estava na mão de Adão e Eva. A gente, assim, existe, Deus supria, só que a gente tirou Deus da situação. E aí eu preciso buscar nas coisas para me sentir aliviada. E aí eu vou atrás de algo. E aí, se a minha compulsão é por sexo, eu acesso pornografia. Então existe um sistema de crença. O meu coração enganoso faz com que eu acredite que está faltando algo, ou falaram algo ao meu respeito que eu acredito, e eu preciso buscar. E aí eu acho isso na pornografia. Então acesso à pornografia. E aí, quando eu acesso a pornografia, eu vou começar a fantasiar. Aí eu levo para o campo da fantasia. E aí eu vou fantasiando aquilo que eu vi na pornografia, a ponto de sentir um prazer tão grande que eu preciso aliviar esse prazer, eu me masturbo. Masturbei, veio uma sensação prazerosa, só que droga, para que eu me masturbei? Gera uma culpa, gera uma dor, só que essa dor é tão grande, essa culpa é tão grande, o que eu vou fazer com ela? Acesso pornografia de novo. E aí eu fantasio. E aí eu me masturbo. E aí gera dor. O que eu faço com essa dor? O prazer passou. Gerou culpa. O que eu faço com isso? E aí, para dar conta da dor, eu acesso de novo. Só que vai chegar um momento que a pornografia não vai ser o suficiente. Porque ela não está suprindo. E aí a repetição por pornografia não vai suprir. E aí eu vou procurar outros meios. Então a pornografia, não só ela me satisfaz. E aí eu começo a acessar pela internet sexo virtual. E aí o sexo virtual agora é minha fonte. E aí vai gerando a culpa, só que o sexo virtual não está me suprindo mais. Então eu vou buscar algo que vai suprir mais do que o sexo virtual. E aí eu começo a marcar programas pela internet ou pelo... Oi? 10 minutos? Vixe. Ai, tá. Se a gente conseguir falar hoje, aí vocês vão para a escola de compulsão, tá bom? Vai ser o nosso combinado aqui. Então, o sexo virtual não vai ser suficiente. E aí, eu vou buscar outros meios para aliviar essa sensação. E aí, eu começo a marcar programa. E aí, eu vou encontrar fisicamente. E assim vai. Não é o suficiente. Aí, eu vou buscando, e aí, vou repetindo, e aí não é mais o suficiente até gerar a morte. Vou tentar falar aqui. O transtorno alimentar. E aí a gente tem a anorexia e a bulimia, que é um tipo de compulsão. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Tem pessoas que têm dificuldade com o alimento, que têm dificuldade com a sua imagem. Então, anorexia e bulimia nada mais é do que uma distorção da minha imagem. Então eu olho para o espelho e me vejo em um corpo estranho. Então eu magro, eu me vejo gorda. E aí como é que eu faço para poder mudar essa imagem que eu tenho de mim, essa distorção? Aí tem algumas pessoas que desenvolvem a anorexia. Qual é o prazer que a pessoa anoréxica tem? O prazer dela é de ter o controle e não se alimentar. Então ela se priva do alimento. Então a sensação, o prazer que é gerado na compulsão alimentar, anorexia, é esse autocontrole. Então eu consigo ficar sem comer. No entanto, quando ela quebra essa regra e aí ingere,
um alimento, ela sente uma culpa muito grande. E aí é onde fala, tive uma recaída porque eu comi o alimento, porque o prazer dela está em se privar do alimento. A bulimia é ao contrário. A bulimia é a sensação, é o prazer em comer. Então eu como, eu olho para aquele alimento com minha fonte de adoração, e aí eu como aquele alimento, só que aquilo que eu ingeri vai me gerar uma culpa tão grande que eu olho para o espelho e aí eu estou imensa. Aí ela vai e coloca o alimento para fora. E aí a sensação, o prazer está em eliminar o alimento. E aí ela come, vem a culpa, e aí para se sentir aliviada, ela joga o alimento para fora. E aí existem algumas características das pessoas bulímicas e anoréxicas. As anoréxicas, elas são magras, a ponto de ter só osso. As bulímicas costumam ter os dedos com calos, de tanto fazer o movimento, né, de vômito mesmo, e outras características. Então, está nesse controle de ser privado de alimento, que é a anorexia, e o prazer em ingerir e colocar a comida para fora. Só que chega um momento que essa sensação ela vai passar, o prazer passa, e aí vai gerar culpa. Eu comi tanto, nossa, para que eu comi? E aí gera dor, gera culpa, e aí ela põe para fora, come de novo, e aí se torna um ciclo vicioso, um comportamento repetitivo. E aí a gente tem vários objetos de desejo, e aí tem compras, tem pessoas que têm dificuldade. Tem um filme muito interessante. Eu posso indicar filmes aqui, Tiago? Pode? Ótimo. Tá, não são filmes cristãos, mas são filmes que fazem com que a gente entenda um pouco sobre as compulsões. Tem uma que fala de compras que chama Delírios de um Consumo, de Falaram dele? Então, esse é muito bom. Nunca tinha assistido, a gente assistiu. Eu dei a aula sobre compulsões na escola de moda, e aí um dia anterior a gente passou esse filme, muito interessante. Tem um filme muito bom também que aborda várias compulsões alimentar por sexo, que chama Maus Hábitos. Ele é um filme espanhol, então talvez você ache escrito em espanhol Maus Hábitos. Isso. É um filme muito bom que fala sobre as compulsões. Então, anota aí para você assistir depois. Tem pessoas que têm dificuldade com jogos, que são compulsivos por jogos, por compras, porque eles precisam buscar algo para aliviar ali uma dor, um estresse, uma ansiedade, e aí eu vou buscando, e aí eu entro num ato e é um comportamento repetitivo. Por que a gente entrou nisso? Por que nós procuramos algo para ali suprir uma necessidade, uma carência do nosso coração? Por que a gente anda procurando em coisas, e aí entra a questão da drogadição, pessoas que são viciadas, compulsivas por algum tipo de droga, seja ela lícitas ou ilícitas? Por que as pessoas, porque nós, humanidade, ainda buscamos ou procuramos tomar conta da direção da nossa vida? Por que a gente é tão cabeça dura a ponto de achar que a gente vai resolver as dificuldades da nossa vida, achando que vão ser as coisas e os objetos que vão trazer essa sensação de prazer? E aí, o que nós podemos fazer com esse coração nosso que é enganoso, que faz com que a gente tome a direção da nossa vida, tirando Deus, colocando coisas como forma de adoração? Então, tem pessoas que
A comida é um ídolo. Tem pessoas que o ídolo é o orgulho, então eu preciso ter as coisas, e aí eu consumo, e aí eu compro, e aí eu quero ter o carro do ano. E aí tem pessoas que o ídolo é o sexo. O que é que nós podemos fazer enquanto humanidade para que isso não aconteça? Jesus só pede uma coisa. Na verdade, ele nem é tão enxerido para ficar pedindo, porque ele já fez. Já foi feito. Não precisa mais, porque no mesmo momento que Adão e Eva desobedeceram, Deus já falou assim, ó, vai vir alguém que vai assumir a direção da sua vida. E esse alguém é o próprio Jesus, o Verbo que se fez carne. E aí ele morreu na cruz para que ele pudesse tomar de novo a direção da humanidade. E aí ele fala assim, ó, eu vou morrer por todos os pecadores, todos os seus pecados. Só que a gente é tão teimoso que a gente deixa de acreditar nisso e continua procurando em coisas. E aí fica uma pergunta: o que nós podemos fazer com esse mau desejo que existe aqui dentro do nosso coração? Eu cheguei aqui confessando o pecado, né? Estou lutando com a procrastinação. E que coisa difícil que é, gente. Eu não sei qual que é o seu mau desejo. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Não sei qual é o processo que você está enfrentando. Mas o que você pode fazer com isso para que ele não se torne uma compulsão, um ato repetitivo, achando que esse comportamento que vai te dar o prazer? O que podemos fazer? Tem um versículo que eu gosto muito, e aí eu gostaria de compartilhar, porque eu não sei como é que está mais o tempo. Deve ter acabado. Então vou tentar deixar. Que é Colossenses 1. E aí eu gostaria de encerrar com esse versículo. Depois eu vou dar umas dicas. Do 15 ao 20. E aí esse texto fala assim: ele é o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto que se vê quanto que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças e governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si a mesma natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. E assim trouxe de volta para si todas as coisas, tanto na terra como no céu. Se você não sabe o que faz com a dificuldade, com o seu próprio mau desejo, tem uma pessoa que consegue fazer. É o próprio Filho de Deus. Confesse o seu pecado. Não tem coisa melhor do que confissão de pecados. Reconheça, confesse. E os seus pecados eles serão perdoados. Amém. Porque isso é promessa de Deus. Se você faz isso, todas as coisas serão reconciliadas, serão renovadas.
serão esqueci a palavra. Serão em Deus. Amém, igreja? E eu não sei qual é o seu mau desejo, mas existem algumas dicas para te ajudar. A escrita, ela é muito terapêutica. Quando você escreve, é uma forma que você tem para poder te ajudar a elaborar muitas coisas, tanto aqui como no seu coração, tanto aqui como aqui. Então a gente costuma dizer que a escrita é terapêutica. Eu não sei qual é o seu mau desejo, qual é a sua dificuldade. Talvez você continue sendo tentado em várias áreas, seja sexo, compra, trabalho, droga, álcool, procrastinação. Não sei qual é o seu mau desejo. Mas tem como você tentar diminuir. Então, todas as vezes quando você for tentado, comece a escrever o que é que te dispara. Por exemplo, eu tenho dificuldade com compras. Então, não posso passar numa loja ali. É como se aquele manequim, o filme é muito legal, que é como se aquele manequim conversasse comigo. Então, eu preciso saber o que antecede, o que é que gerou para que eu comprasse. E aí eu falo de uma forma, não que, tá, gente, para você entender. Quando esse vício por compra, ela se torna, quando ela gera morte, assim, a ponto de você se enrolar todo financeiramente, de você acumular coisas, de você encher seu guarda-roupa sem ter necessidade. Isso já não é o esperado, isso é adoecimento. Então, por exemplo, para acessar pornografia, o que antecede, o que acontece antes para que eu acesse a pornografia? Para que eu coma X de alimento a ponto de eu me sentir culpada e querer colocar isso para fora. Então, a gente costuma dizer que são disparadores. O que te dispara a ponto de fazer com que você procure coisas para poder se sentir aliviado? E isso ajuda a gente até a identificar quais são os disparadores e tentar resolver a situação sem precisar ir para esse comportamento de acessar, de procurar, de fantasiar, masturbar, e aí gerar culpa e dor, e aí assim vai. Então a gente chega ao ponto de quebrar o ciclo, quando a gente descobre qual é o disparador, o que me dispara a ponto de procurar aquilo ali. Então, se quer uma dica, fica aí a dica. Comece a escrever o que é que me antecede, qual é o meu disparador a ponto de fazer com que eu acesse pornografia, vou atrás de sexo, ou vou atrás de comida de uma forma desenfreada, e assim vai. Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente conversa depois. O que eu faço agora? Oro. Oi, gente, eu sou o Milton. Palavra abençoada, né? 30 segundos eu vou contar uma historinha e já contei para vocês. Um homem comprou o primeiro carro que foi feito, assim, os primeiros carros. Era rico, comprou um carro forte, há século atrás. E aí ele tinha um carrinho dele lá e o carro quebrou. E agora, como é que é? O carro acabou de ser inventado, não existe mecânico, né? Como é que a gente vai fazer com esse carro? Aí vem um outro carro, para atrás dele, desce um senhor lá e arruma o carro. Ele fala, rapaz, como é que você sabe arrumar? Prazer, meu nome é Henrique Ford. Nada como dono, né? Nada como criador para arrumar a máquina quebrada. Nós somos uma máquina meio quebrada. Uma máquina complexa, cheia de defeito, o radiador está furado, problema lá no... Mas nós temos o construtor, o criador, está aqui hoje, que ele possa ir arrumar a pecinha que está desregulada. Nós vamos ter agora o nosso grupo de apoio, as mulheres. Primeiro, você que vem aqui a primeira vez, nós vamos ter um grupo especial para você aqui do lado esquerdo, um grupo de boas-vindas, o Thiago que vai comandar. Então quem veio a primeira vez, já se dirige aqui para o meu lado esquerdo. As mulheres vão se reunir no grupo de apoio aqui do lado, a Ana Paula e a Adriana vão comandar aqui o grupo das mulheres, o grupo de apoio. Os homens vão ficar lá no fundo com o Carlos e com o Nilson. Os homens que vieram já a partir da segunda vez, pode ir lá para o fundo do grupo de apoio. O pessoal do grupo de partilha aí,
Pode subir, boa partilha para todos nós e boa noite.